Exercício 4, então, diz assim: um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Então, a gente tem um gás escapando rapidamente. Considerando a situação descrita, letra A, explique por que, nessa situação, o processo pode ser considerado adiabático. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um processo no qual o calor trocado é zero. Por que nesse caso você pode considerar o processo adiabático? Porque você tem um gás que está escapando muito rapidamente. Tão rapidamente, ele está com uma pressão muito alta, mas ele está escapando tão rapidamente que ele não tem tempo suficiente de trocar calor com o meio. Não há tempo para trocar calor com o meio no meio da expansão, no meio desse escape do gás. Então o gás, ele aumenta, ele expande, tá certo? Ele sai muito rapidamente e sem trocar calor com o meio externo, ou trocando tão pouco calor que essa troca pode ser desconsiderada. Por isso pode ser considerado um processo adiabático, certo? Letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo e justifique. Nesse caso, o trabalho realizado ele é positivo. Por que o trabalho realizado pelo gás é positivo? Porque ele está expandindo, porque ele está saindo. Quando o gás escapa, na verdade, ele está ocupando um volume maior do que ele tinha antes. Ou seja, ele está expandindo. Se ele está expandindo, aumentando o seu volume, ele está realizando o trabalho. Quando você tem cornetas, quando você tem buzinas com esse tipo de mecanismo, é esse escape do gás que faz vibrar uma palheta que dá o som, que dá o ruído da buzina. Então sim, o gás está realizando o trabalho. Essa aqui é a lógica. E letra C, durante todo o processo, a temperatura do gás permanece dentro do botijão, aumenta, diminui ou permanece a mesma? Aqui a gente pode olhar pela primeira lei da termodinâmica, né? Se a gente tem uma transformação adiabática, então a gente tem na primeira lei que do calor trocado, parte vira variação de energia interna, parte vira trabalho realizado. Se a transformação é adiabática, o que é zero? Então esse cara aqui é zero. Então, zero igual a ΔU mais trabalho. Ou seja, trocando de lado esses caras, né? O trabalho é igual a... Ou seja, nós temos o trabalho igual ao oposto da variação da energia interna. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o trabalho for positivo, a variação da energia interna vai ter sinal negativo, tá? Então, se o gás expande, trabalho positivo, variação da energia interna negativa, o gás resfria, ele diminui de temperatura. Então, durante todo o processo, a temperatura do gás, neste exemplo, vai aumentar, vai diminuir ou permanece constante? Neste exemplo, é uma expansão adiabática. Se é uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, variação da energia cinética é negativa. Isso aqui implica que a temperatura do gás diminui. É o que acontece na buzina de gás, né? Naquelas buzinas que tem uma lata com uma válvula de escape. Se você buzinar por muito tempo, o gás resfria tanto que é capaz de você perceber a temperatura diminuindo na borda da latinha, né? Então nesse caso, a temperatura do gás vai diminuir, certo? Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado mais uma vez. Um forte abraço e cuide-se bem.